esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. A versão da minha Bíblia diz assim, mas não chegará a ti. Ou algumas vai dizer assim, mas tu não serás atingido. Verso 8: somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em um retiro alto, porque conheceu o meu nome. Só o fato de conhecer o nome. Ele invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Acredito que de alguns meses, por que não dizer uns 5, 6 meses para cá, deve ter sido no Brasil um dos salmos mais lidos. Quantos acreditam assim também? Não é verdade? Um dos salmos mais lidos pela nação brasileira ou do mundo, eu acho que foi esse salmo aqui. Somente o fato de trazer uma confiança maior em Deus. Mas o verso primeiro me chamou muita atenção. Ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Imagine você, quando tentar conceituar esconderijo. Quando alguém fala assim, a fulano de tal deixou no esconderijo dele, você acha que alguém vai encontrar? Ele, irmão Diego, se você esconder alguma coisa no teu esconderijo, se você falar para alguém, já não é mais esconderijo, não é isso? Quando alguém esconde alguma coisa no seu esconderijo, já é para ninguém achar. Agora, olha que coisa interessante, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Onipotente é uma virtude do nosso Deus, dizendo da sua total força, incomparável força, ou incomparável vencedor igual ele não tem. Onipotente, toda a potência é ele. Agora imagine você estar escondido no esconderijo do Onipotente. Além de ninguém te encontrar, a potência que ainda tem para chegar a ti. Então, meus irmãos, não só leiamos alguns versículos, vários outros versículos que estamos tendo direto nos confortando, mas paramos para analisar o quanto Deus tem a nos guardar, independente das circunstâncias. Deus está a nos guardar. Somente o que? Conhecer, lembra do versículo que eu ressaltei aqui? Conhecer o teu nome. A Bíblia diz assim, em conhecer ao Senhor, cada dia mais aprendendo do nosso Deus. Amém. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus, irmãos. A palavra do Senhor nos diz, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo de número 12, e versículo de número 41,
um texto conhecido de toda a igreja, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo de número 12, no versículo de número 41, está escrito assim: E sentou-se Jesus defronte do tesouro, e observando como a multidão lançava dinheiro no tesouro, e muitos ricos depositavam muito, e vindo ali uma viúva pobre, depositou 2 talentos, que valem 1 quadrante. E ele, chamando a si os seus discípulos, disse-lhe: Na verdade eu vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os que depositaram no tesouro. Porque todos eles depositaram da sua abundância, mas ela depositou tudo o que tinha, todo o seu meio de vida. Nesse momento nós vamos estar ofertando para o bom andamento da obra do Senhor. Eu não vou nem trazer uma explicação sobre esse versículo, ele por si só já explica esse momento que nós vamos estar fazendo, que é ofertando na casa do Senhor. Fique de pé, eu vou fazer uma oração, logo em seguida o vereador Moncícero vai estar adorando ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, a tua palavra nos diz que Jesus estava defronte do tesouro, observando a multidão que lançava dinheiro no tesouro. Nesse momento, Senhor, a tua igreja vai estar ofertando os seus dízimos, as suas ofertas, mas eu quero te pedir algo nesta noite, Deus, que o Senhor venha abençoar aqueles que não podem nesta noite estar ofertando, que na próxima oportunidade, no próximo culto que eles estiverem, que eles possam estar ofertando e dizimando para o bom andamento da tua obra. E aqueles, Pai querido, que vão ofertar, que o Senhor venha abençoar a sua área financeira. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém.
que o possível, esse ficou para você fazer. E o possível Deus que pediu a Deus. Um milagre, um milagre pode transformar o teu viver. Um milagre Deus tem hoje, você tem que crer. Você tem que acreditar que Deus pode transformar a tua vida. É só nele confiar, que Ele faz o impossível e te dá vida. Ele vai mudar todo o teu viver. Hoje Deus tem um milagre para você. Ele vai mudar todo o teu sofrer. Hoje Deus quer curar você. Ele já mudou este meu viver. E hoje Deus vai mudar você. Glória a Deus, aleluia. O irmão Paulo vai estar adorando ao Senhor. O nome do Senhor vai estar sendo glorificado logo após o presbítero Giovanni trazendo a palavra do Senhor. Aleluia. Deus salve os irmãos com a paz do Senhor. Quero convidar o meu esposo para vir aqui. A gente vai estar louvando o hino da harpa número 15. Quem quiser seguir para a gente. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus.
Glória a Deus. Atos, capítulo de número 2. Atos, capítulo de número 2, versículo 42, 44, 47. Atos, capítulo de número 2, versículo de número 42 e 47, que diz assim a palavra do Senhor: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. 44. 4. Vou ler na tradução aí, que ela é melhor do que ela. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Podeis assentar, adorando ao Senhor. Eu me levantei, era 2h45 da manhã, e acordei com a minha cabeça doendo. E ela está até agora, desde as 2h45 da manhã. Mas era 15:06, Deus falou comigo para me ajeitar a lenha. E eu não entendi. Ajeita a lenha. Eu falei: o que é lenha? Ele falou: ajeita a palavra que você vai dar diante do altar. E eu fui meditar nesse versículo aqui, dessa palavra, que Lucas escreve. E nesse texto sagrado, nós temos o modelo de uma igreja bem-sucedida. A igreja primitiva é a matriz que serve de modelo para todas as demais igrejas cristãs. O segredo de seu avivamento, do seu crescimento, da sua marcha vitoriosa, tem sido o ideal da igreja primitiva. Ela crescia cada dia mais difícil, porque havia perseguição, mas ela crescia em meio à perseguição. E todas as igrejas cristãs que almejam a restauração e o verdadeiro cristianismo tinha que olhar para a igreja primitiva. E quando eu olho a este versículo, eu vejo aqui o segredo de uma igreja bem-sucedida. E o primeiro segredo que eu vejo de uma igreja bem-sucedida é uma igreja que persevera na doutrina. Lucas está dizendo que perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma igreja bem-sucedida é uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos. Os irmãos primitivos perseveraram na doutrina dos apóstolos. É o que nós lemos, Atos 2:42. O que é doutrina? Doutrina é um conjunto de princípios em que baseia um sistema religioso, político e filosófico. A doutrina nada mais é do que um sistema de ensino. Os apóstolos foram escolhidos por Deus para formular o sistema de ensino da igreja. Quando nós lemos lá
Eu quero que você preste bem atenção. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo de número 2, em versículo de número 20, olha o que Paulo está dizendo: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é principal pedra da esquina. A igreja vive sobre isto. Jesus Cristo é a pedra principal. Paulo está dizendo, em outras traduções vai dizer a pedra angular. Quando eu olho Paulo escrevendo a 1 Coríntios, no capítulo de número 11, e versículo de número 23, ele vai dizer o quê? Porque o que eu recebi do Senhor também vos ensinei. Paulo está dizendo que ele recebeu do Senhor, ele está passando, ensinando a igreja do Senhor. Quando nós lemos 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, e versículo de número 13, Paulo está elogiando a igreja, e Paulo está dizendo: por isso também damos sem cessar graça a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homem, mas segundo é, na verdade, como a palavra de Deus, a qual também opera em vós os que? Se você crê que Ele se faz presente, essa palavra vai fazer efeito na sua vida. Paulo está elogiando os irmãos de Tessalonicenses. Ele está elogiando por quê? Porque eles viviam na palavra, na doutrina da igreja. Quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo de número 1, versículo de número 11, 12, o apóstolo Paulo diz: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem eu aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. E é porque quando você vê Paulo indo a Damasco, quem é que fala com Paulo? Jesus Cristo mesmo fala com Paulo: eu sou Jesus, por que me persegue? Ali nós vemos que ele tem uma revelação do Evangelho de Jesus Cristo. E depois ele vai dizer a Romanos, no capítulo 1 e versículo 16: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Paulo não se envergonhava de pregar a palavra do Senhor. Paulo não se envergonhava de estar na presença do Senhor. Paulo tinha alegria na doutrina, tinha alegria de estar na presença do Senhor. Quando eu vejo o apóstolo Pedro escrevendo a 2 Pedro, no capítulo 1, e no verso 16, o apóstolo Pedro diz: porque não vos demos a conhecer o poder e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábula. Ele está dizendo sobre o nosso Jesus, e nós temos que viver na doutrina que Ele nos deixou. Quando eu vejo Timóteo, Paulo escrevendo aos Timóteos, no capítulo de número 4, verso de número 1, 2, 3, 4 e 5, Paulo está escrevendo a Timóteo dizendo: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, lê para mim por favor, igreja, apostatarão alguns da fé, dando ouvido aos espíritos enganadores e a doutrina de... Eu vi um comentário esses dias numa rede social de uma pessoa dizendo que aonde está escrito que o anjo lutou com o diabo pelo corpo de Moisés. Mas quando você pega o livro de Judas, capítulo de número 1 e versículo de número 9, vai estar escrito. Aí quando você só lê um texto, só lê um versículo, aí você não entende. Mas quando você começar a ler e meditar na Bíblia inteira, aí você vai entender, porque está escrito na Bíblia, olha lá: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor
te repreenda. E nós estamos vivendo dia que a igreja está vivendo uma apostasia, pessoas sendo afastadas da igreja por ouvir doutrinas de demônios, doutrina que não existe. Mas aqui a palavra de Deus está nos dizendo: e perseveravam na doutrina do apóstolo e na comunhão no partir do pão. É na comunhão no partir do pão da doutrina. Nós não vamos ser enganados, porque temos uma certeza: Ele vai vir buscar um povo lavado e remido pelo seu sangue. Nesses últimos dias que estamos vivendo, muitos têm falado muitas coisas, mas a palavra de Deus é a revelação para mim e para a sua vida. A palavra não muda, ela é perfeita, ela não muda, ela não se renova toda manhã, ela é nova toda manhã. Toda manhã, quando eu leio ela age na minha vida, age na sua vida, porque a palavra do Deus que nós servimos é uma palavra viva, eficaz, penetrante, como uma espada de dois gumes, apta para discernir. E nesta noite a palavra de Deus está nos dizendo: perseverais na doutrina dos apóstolos. Este é o segredo de uma igreja bem-sucedida, uma igreja que vive na perseverança da doutrina, não olhando para as coisas deste mundo, mas olhando para o autor e consumador, que é Jesus Cristo. Olhe para Ele. Nós não podemos olhar para as pessoas, porque pessoas são falhas. O pastor pregou aqui na ceia dizendo que aquele que está de pé, cuide para não cair. Hoje eu e você está de pé e nós temos que se cuidar para não cair, porque o adversário da nossa vida, ele ruge bramando como um leão, tentando nos tragar, tentando nos tirar da presença de Deus. Mas eu digo como Ezequias disse: maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. O segundo segredo de uma igreja bem-sucedida é a igreja que persevera na comunhão e no partir do pão. É isso que Lucas está escrevendo. Lucas está dizendo: no partir do pão e nas orações. E eu só quero frisar aqui no partir do pão. O segredo de uma igreja bem-sucedida é uma igreja que persevera na comunhão. Os cristãos primitivos, eles perseveravam na comunhão, no partir do pão. O que é comunhão? Comunhão é um ato de comungar e compartilhar das mesmas ideias. Há uma comunhão de um pensamento, comunhão de ideias, comunhão de bens, comunhões de Jesus Cristo, comunhão do Espírito Santo, comunhão com Deus, comunhão de ideias e pensamentos. Não há espaço para as coisas do mundo. Quando nós andamos em comunhão com Deus, não há espaço para ver contendas, para ver fofoca. Quando a igreja entra em comunhão, Paulo vai dizer aos Filipenses, no capítulo de número 2 e versículo de número 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo vai dizer a 1 Coríntios, no capítulo 1 e versículo de número 9, Paulo vai dizer: fiel é Deus pelo qual foste chamado à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós somos chamados à comunhão e não para confusão. Nós somos chamados para a comunhão, não para confusão. Crente anda em comunhão, crente não anda em confusão. Quando Paulo diz aos Romanos 5:5, Paulo diz que a esperança não traz confusão. Esperança em quem? Quem espera em Jesus não entra em confusão. Quem espera em Jesus confia nele, porque mais cedo ele entra com providência. O salmista diz que esperou com paciência, e ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Espera no Senhor, confia nele. Paulo vai dizer a 1 Coríntios
capítulo de número 10, verso de número 16, Paulo vai dizer bem assim: porventura o cálice da bênção que abençoar não é a comunhão? O sangue de Cristo, o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? É a comunhão do corpo de Cristo. Os irmãos primitivos tanto comungavam o pão quando bebia o sangue de Jesus Cristo, que era o cálice na Santa Ceia, também comungavam o seu pão com os necessitados. Atos 2 de 44. Nós temos que andar em comunhão com Jesus Cristo e com a igreja, porque Paulo escreveu 2 Coríntios 13:13. Paulo escreveu o que? Dizendo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Aonde há comunhão, a presença de Deus. Na igreja do Senhor não há lugar para divisão, há lugar para comunhão. O segredo de uma igreja bem sucedida é perseverar no partir do pão. Alamai, Osai, Puramai, Osai, Podei, Astui. Nós temos que perseverar na comunhão, não apontar, não colocar para fora. Nós temos que abraçar, porque Jesus Cristo, quando ele está dizendo com Nicodemos, o mestre daquela época, você já leu aquele versículo, prestou atenção no que versículo, nos versículos mais lindos que a Bíblia tem, João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se hoje, nesta sexta-feira, dia 28 de agosto de 2020, eu e você estamos na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na Rua Xingu, número 208, é porque Jesus Cristo um dia pagou na cruz do Calvário para eu e você ter o direito de estar aqui. Não foi o homem, não foi mulher, foi Jesus que nos deu o direito de estar aqui, participando deste culto para adorar Ele. O segredo de uma igreja bem sucedida, o terceiro segredo de uma igreja bem sucedida, é uma igreja que persevera na oração. O texto é claro em dizer, Atos 42, ele vai dizer, no partir do pão e nas orações. A igreja que persevera na oração é uma igreja bem sucedida. A perseverança na oração, a palavra perseverança significa firmeza, persistência para aquilo que eu quero conquistar. Perseverar na oração, porque eu tenho certeza que Deus há de agir sobre a sua vida. Os cristãos primitivos, eles perseveravam na oração. O que é perseverança? Perseverança é ato de persistir na busca daquilo que eu almejo. Perseverança é sinônimo de constância, firmeza, persistência. Atos 2 e 46 vai nos dizer que diariamente perseveravam unanememente no tempo. Eles estavam todo o tempo buscando a presença do Senhor. Boa parte dos cristãos de hoje em dia tem se tornado cristãos que vêm na igreja quando querem, já não tem desejo de estar na casa do Senhor. Mas quando eu começo a ler os Salmos, eu vou ver que eles tinham desejo de estar na casa do Senhor, buscando ao Senhor. Porque Paulo vai dizer a Romanos 12:12, Paulo disse o que? Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração, perseverantes. Temos que perseverar na oração, perseverar na presença do Senhor. Mas irmão, eu estou buscando e nada acontece. Você já leu o capítulo 5 de João, que teve um homem que ficou esperando por 38 anos. 38 anos, a água se mexia, o anjo descia e ele não conseguia chegar, mas teve um dia que chegou Jesus do lado dele. Sabe o que eu quero te dizer? Que quando chegar a sua vez de ser abençoado, ninguém vai impedir você de tomar posse do seu milagre. Ele esperou 38 anos, mas quando menos ele esperava, chegou Jesus e disse: toma de pé, leva a tua cama e vai. Ei, não se preocupe não, eu não sei o tempo que está demorando a sua
bênção, mas o dia que chegar, ninguém vai tomar o que Deus tem reservado para você e para sua família. Quando Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo de número 4, verso de número 2, Paulo vai escrever: perseverai na oração, vigiando com ação de graça. Aí eu vejo quando Mateus escreve, capítulo de número 21, verso de número 22. Você sabe o que ele escreveu, irmão Diego? Ele vai escrever dizendo, ele não vai dizer alguma coisa, ele não vai dizer, se você pedir alguma coisa ele vai fazer, mas ele vai dizer: e tudo quanto pedis, e tudo quanto pedis, em oração, crendo, recebereis. Se você crê que Ele está aqui, você já está recebendo algo da parte dele. Porque a oração, irmão Jean, ela nos dá um poder ilimitado. O diabo tem força, Deus tem poder, e poder não tem limite. E a oração nos produz um poder ilimitado, irmão Cícero. A oração nos produz um poder ilimitado. Através da oração nós alcançamos milagres e maravilhas. Ele não disse aqui: se me pedides uma coisa. Ele disse: tudo quanto pedides, isso eu farei. Ele há de fazer. Continue pedindo, clamando, porque no momento certo, na hora certa, Ele vai colocar na sua mão. Muitas das vezes o que nós estamos pedindo a Deus, nós não estamos prontos para receber, mas Ele vai nos preparando, e no momento certo nós tomamos posse da bênção. Porque Marcos escreveu no capítulo 11 e versículo 24, Marcos escreveu: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crendo, recebereis. É na oração. Uma igreja bem sucedida é uma igreja que persevera na oração. 1 João capítulo de número 3, versículo de número 22: e qualquer coisa que lhe pedimos dele, receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Quando você faz o que é agradável à vista dele, ele não retrocede a mão dele. Eu li aqui no começo que ninguém pode retroceder a mão dele, e a mão dele está estendida sobre nós nesta noite para nos abençoar. Uma igreja que persevera na oração é uma igreja bem sucedida. A oração, meu irmão Jean, é o remédio para vencer a ansiedade. Paulo vai dizer em Filipenses 4 e 6: não andei ansioso por coisa alguma, mas seja conhecido diante de Deus as vossas petições com oração e com ação de graça. Seja conhecido diante de Deus que somos pessoas que oram, não pessoas que fofocam. Somos conhecidos diante de Deus pessoas que buscam a presença dele. Pedro disse em 1 Pedro 5 e 7: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lança sobre Jesus nessa noite o que tem te causado ansiedade, o que tem te perturbado. Lança sobre ele, porque na tua presença, Senhor, estão os meus desejos. Diz o salmista no Salmo 38, verso de número 9: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos. Ele conhece o que eu desejo, Ele conhece o que eu desejo, Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe da sua necessidade, e eu tenho certeza que Ele entra com providência. Uma igreja bem sucedida é uma igreja que ora, persevera na oração, persevera na doutrina e no partir do pão. É por isso, um versículo bem grande, difícil de decorar. 1 Tessalonicenses, capítulo número 5, e versículo de número 17, o apóstolo Paulo disse o quê? Orai sem cessar. Esse é fácil de decorar, porque ele é curtinho. É orar sem cessar. Mesmo que você está orando e não está vendo o agir, continue orando. Continue orando. Quando eu digo do salmo, do salmista, Salmo 40, no neotestamentário, quer dizer, esperei esperando. Esperei esperando. Sabe o que aconteceu? Nada.
Mas o que ele fez? Ficou esperando. Eu e você, muitas das vezes, não temos coragem de ficar esperando. Nós estamos vivendo dias de crente de micro-ondas, já esquenta e já quer comer, mas não quer nos preparar. E aí as coisas vêm rápido e não acontecem, mas quando nós continuamos orando, Deus faz o milagre acontecer. Irmão Ademir, Deus faz a providência vir. Deus faz porque Ele é maravilhoso, fiel, verdadeiro, justo e imutável. Uma igreja que anda na oração é uma igreja bem sucedida. O quarto segredo de uma igreja bem sucedida é uma igreja que persevera na adoração a Deus. E eu acho que esses dias que estamos vivendo é aquele versículo que João escreveu, né, pastor Marinho? Que está se cumprindo. Quando João escreve no capítulo 4, e se não me falha a memória, verso de número 24, né? No 23 ele vai falar que Deus é, e acho que é no 24 que ele vai dizer que Deus procura, né? Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoram. Não, é 23 já. Aí, lê para mim, igreja, vocês que estão bom de vista, mas só abre sua boca, lê com vontade, adoração. Agora vem, e agora e os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura as... É esse momento que o Pai está procurando, no momento de pandemia, no momento que todos estão com medo, o Pai está procurando os fiéis adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Este é o quarto segredo de uma igreja bem sucedida, igreja que persevera na adoração a Deus. A perseverança na adoração, os cristãos primitivos perseveravam diariamente no templo, louvando a Deus com simpatia de todo o povo. O que é adoração? Adoração é ato de louvor, reverenciar, prestar culto a Deus. Os cristãos primitivos faziam isso todos os dias no templo. Aí eu leio o Salmo 122, verso 1, e o salmista diz o que? Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista não esperava chegar na igreja para ficar alegre. O salmista já vinha na rua, alegre, glorificando, bendizendo, engrandecendo. Aí o salmista diz no Salmo 29, verso de número 2, tributai ao Senhor a glória devida, ao seu nome adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Nós não viemos aqui para ver pessoas, nós viemos aqui para adorar Ele com o nosso corpo, com a nossa alma, engrandecer Ele, porque a igreja tem que perseverar na adoração a Deus. A igreja tem que adorar ao Senhor. Em meio a essas lutas, nós não podemos parar de adorar. Eu tenho certeza que essa luta vai passar e o melhor de Deus ainda vem para a sua igreja. Eu creio. E o salmista diz no Salmo 100, verso de número 2, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante do Senhor com cântico. Você trouxe cântico para cantar? Então começa a cantar na presença dele. Fala alguma coisa para ele. O motivo de nós estar aqui é para adorar ele, engrandecer a ele, louvar a ele. É por isso que Paulo vai dizer a 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, quer fazer, pois irmãos, quando vos reunis, o que ele vai dizer? Olha lá, um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Tudo que nós vimos fazer aqui é para edificação do Senhor Jesus Cristo. Eu sempre digo que eu desapareça, mas que Deus apareça. Nós não somos nada sem Jesus. Você veio para adorar Ele? Eu vou te dar 10 segundos aí para você falar alguma coisa para Ele. Fala alguma coisa para Ele. O segredo de uma igreja bem sucedida é a igreja que adora o Senhor. Mesmo a luta que você está enfrentando, você saiu do conforto da sua casa para vir aqui.
adorar Ele, e você acha que Ele não está te vendo, que Ele não está te ouvindo, você acha que Ele não vai responder sim. Confia no Deus que você serve, como o salmista diz no Salmo 37, verso 5, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Confia nele, que Ele está fazendo o melhor para a sua casa, para a sua família, nada está perdido. Sai, quedou, regamarraio, sei. Isso é o segredo de uma igreja bem-sucedida, igreja que presta adoração a Deus. Para mim terminar, o quinto segredo de uma igreja bem-sucedida é o segredo da igreja que persevera na evangelização fervorosa todos os dias. Hoje nós temos muitos recursos para evangelizar. Se eu fosse perguntar, e quando o pastor Marinho aceitou Jesus, começou no ministério, o pastor José Rodrigues, o máximo que tinha no folheto, ou uma caixinha de som que podia. Hoje nós temos tudo que é tipo de redes sociais. Nós temos todos os meios para divulgar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas tem muitas pessoas que têm vergonha de falar que é Evangelho. Por que tem vergonha? Ele só pode ter vergonha se ele não anda na doutrina da palavra de Deus. Porque se ele andar, ele não tem vergonha. Eu não posso me envergonhar com Jesus que eu sirvo, que é maravilhoso, que é tão bom quando você está sozinho, lá no seu canto, triste, ninguém está te vendo, igual o Mateus diz: entra no seu quarto, fecha a tua porta, você está lá sozinho, só ele, se ele sabe a angústia que você está. De repente você sente que tem algo te abraçando, o seu corpo começa a ficar tudo adormecido, e você começa a falar aleluia, glória a Deus, falar em mistério. Não tem coisa melhor do que sentir a presença dele. Ei, nós não podemos ter vergonha desse Jesus. Eu já disse aqui por várias vezes, quando eu aceitei Jesus, eu tinha vergonha de subir com a Bíblia debaixo do braço, mas Deus tratou de mim certinho. Eu vinha só de carro, a pé não vinha. Ele queimou um dia todos os fios do carro. Aí eu fiquei a pé. Vem, não vem? Vem, irmãos. Porque muitas das vezes a gente tem vergonha de passar com essa Bíblia, essa espada. E se for perguntar para os crentes primitivos, não tem como nós perguntar. Mas se nós perguntar aos nossos pastores que são mais antigos, quantos deles não fez caminhada de quilômetros, de bicicleta? Era conhecido pelos bíblios. Conhecido só pelos bíblias, que andava de Bíblia. Hoje você tem toda a modernidade, cadeiras boas, ar-condicionado, ventilador. Mas sabe o que é o problema? Que você não vem aqui para ouvir o que Deus quer falar. Você vem ouvir o que você quer ouvir. Não gostei do irmão que cantou. Não gostei da palavra. O culto não estava bom. Eu nunca vi fazer culto para a pessoa. Se faz culto para o Senhor. Quando dá pena ser um velório, não é culto fúnebre, é cerimônia fúnebre. Porque só existe culto para aquele que está vivo. O nosso Jesus, o leão da tribo de Judá. Nós não podemos parar, nós temos que continuar marchando. O salmista diz lá no Salmo 16, verso de número 11, que na presença do Senhor, abundância de tristeza. Abundância do quê? De alegria. Nós estamos na presença dele, irmão. Abundância de alegria, na sua mão direita, delícias perpetuamente. Há delícias para mim e para você. O segredo de uma igreja bem sucedida é uma igreja que faz evangelização fervorosa. A igreja bem sucedida evangeliza com fervor, prega a palavra todos os dias. Os cristãos primitivos perseveravam diariamente no templo, louvando a Deus, cantando com simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia. E os que iam sendo salvos, eles iam se ajuntando cada vez mais e se unindo. É por isso que ele vai dizer lá em Atos 2:47, todos os dias havia salvação de almas na igreja primitiva. Será que está havendo isso nos nossos dias? A Igreja Assembleia de Deus, e eu lembro que o meu pastor pregou nos 100 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus,
A igreja cresceu, sabe no quê? No glória, no aleluia, com o batismo do Espírito Santo. E não mudou. Com salvação de almas, não mudou. A igreja já tem mais de 100 anos desse jeito e não vai mudar. É dando glória, é dando aleluia, sendo batizado com o Espírito Santo, mas muito hoje não quer mais buscar o batismo com o Espírito Santo, já não tem essa sede, o desejo parece que não vem mais, mas você tem que ter o desejo de buscar a presença do Espírito Santo. Você sabe o que diz em Atos 4:4? Coloca aí para mim. Muito porém dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens de quase 5. Muitos porém dos que ouviram a palavra creram, e chegando o número desses homens de quase, a palavra foi pregada e quase 5.000 homens aceitaram Jesus. Eu lembro de um homem que escreveu, que disse que foi feito um trabalho na Inglaterra e tinha 100.000 pessoas naquele culto. 100.000 pessoas. Quando acabou a pregação, o pregador fez um apelo. 100.000 pessoas estavam lá. Uma alma aceitou Jesus. E aquele que fez o trabalho falou: uma alma. Esse uma alma que aceitou Jesus é conhecido como Billy Graham. Ele aceitou Jesus naquele trabalho. E ele ganhou 1 milhão de almas para Jesus. 1 milhão de almas. Tem galardão não? Tem galardão não? Muitas das vezes nós pensamos que não estamos fazendo nada, mas se nós ganhar uma alma e ela ganhar 10 almas, nós já estamos fazendo uma evangelização fervorosa na presença do Senhor. Atos capítulo de número 13, versículo 48 e 49, nós vamos ver que o apóstolo Paulo e Barnabé evangelizavam com fervor a cidade de Antioquia. Os gentios regozijavam, se glorificavam na palavra do Senhor e creram neles. Olha o que a palavra diz: e os gentios, ouvindo isto, se alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quando estavam ordenados para a vida eterna. 49. E a palavra do Senhor se por toda a palavra do Senhor veio até mim e você. Você já pensou se Paulo não tivesse coragem de ter evangelizado? Se não tivesse feito as viagens que ele fez? Ele não parou. É por isso que quando eu leio Atos 4:31, eu vejo uma oração forte no Ademir. Atos 4:31 está escrito que ele estava orando. E a Bíblia vai dizer: e tendo eles orado, tremeu o lugar que estavam reunidos. Tremeu a casa onde eles estavam. Por quê? Porque eles oravam, perseveravam na presença do Senhor Jesus Cristo. A igreja primitiva evangelizava com fervor e pregava com ousadia a palavra de Deus. Deus está à procura de uma igreja que esteja firmada na presença dele, uma igreja bem sucedida na doutrina, no partir do pão, na oração, na adoração e na evangelização. Nós que somos igreja de Deus. Igreja não é esse templo que você está vendo. Igreja é eu e você. Eu e você é templo do Espírito Santo de Deus. Isso que é o lugar que nós congregamos, mas igreja é eu e você. Os apóstolos perseveravam na comunhão, no partir do pão, na oração, perseveravam na adoração ao Senhor, e por isso a igreja foi crescendo, caminhando, perseguida, mas não parou. E eu e você não vai parar. Eu vim pregar para uma pessoa nesta noite, para dizer para você: Deus falou comigo ontem na oração, onde eu estava orando: não pare, não recue, não olhe para trás, prossiga firme. Muitas das vezes as coisas possam não ter dado certo, mas Deus tem o melhor para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. A população mundial cresce absurdamente, mas nós temos que crescer também, evangelizando a palavra do Senhor. Deus não pode voltar agora a muitos para o inferno. Nós temos que evangelizar com fervor.
Lucas disse em Atos 3:19, ali são 2 passos para um importante avivamento. Por quê? Lucas escreve no capítulo 3, verso 19, olha o que ele escreve: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim os tempos a minha Bíblia fala os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Quando nós aceitamos a Jesus, isso aí se cumpriu na minha e na sua vida, veio o tempo de refrigério. Nós sofria opressão. Quando nós entramos na presença do Senhor, não é, irmão Cícero? Parece que nós começamos a voar, nós se alegramos na presença dEle. Ei, você que é a igreja do Senhor, se alegre na presença dEle. Eu não sei a luta que você tem enfrentado, mas eu sei que o Deus que você serve, manda eu te dizer nesta noite: não recue, não pare, prossiga, porque eu estou contigo. Fica de pé, eu quero fazer uma oração. Essa é a igreja que nós temos que ser, a igreja que persevera na doutrina. Desde os tempos antigos. Hoje eu vi uma reportagem que acharam um anel do rei Ezequias 2.700 anos atrás. Agora dá para crer. Antes nós só tinha a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus pura, verdade. Eles teve que achar o anel do rei Ezequias para crer que o rei Ezequias viveu há 2.700 anos atrás. Eu e você nem precisou ver Jesus. Neramai, Ecalai, Ossé. Eu e você nem precisou ver Jesus. Porque Paulo diz aos Romanos 10:17 que a fé vem e ouvir. Aí quando nós ouvimos a palavra de Deus, o nosso coração começa a queimar. Nós nem vimos Ele, mas o desejo da nossa alma de ver Ele é grande, de poder ver Ele. Nós não queremos ser como Tomé. Deixa eu ver se está furada a sua mão. Não, eu só quero abraçar com Ele, que um dia morreu por mim na cruz do Calvário. Erga as suas mãos aos céus comigo. Soberano Deus e eterno Pai, aqui está a sua igreja que persevera na doutrina. Aqui está a sua igreja que persevera na comunhão, no partir do pão. Aqui está a sua igreja que persevera na oração. Aqui está a sua igreja que persevera na adoração a Deus. Aqui está a sua igreja que persevera na evangelização fervorosa todos os dias. Deus, faça de nós verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Não deixe nós vir para a sua casa só por vir, mas todas as vezes que nós viemos para fazer uma adoração verdadeira ao Senhor. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que os Pai procura para ser seus adoradores. E eu sei que se o Senhor procurar hoje na cidade de Indianópolis, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, o Senhor vai encontrar vários adoradores, a sua mão erguida dizendo: eis-me aqui, Senhor, para te servir, eis-me aqui para te adorar. O Senhor conhece as minhas fraquezas, o Senhor conhece as minhas limitações, mas eu vim para te adorar, porque eu não vivo sem ti, não vivo sem a tua presença. Deus, desce sobre nós a tua presença, renova, raio, sai, quebrou. Aleluia! Renova as nossas vidas, Senhor, porque sem ti nós não somos nada, somos dependentes de ti, 100% dependente de ti. E como dependente de ti, nós estamos com as nossas mãos erguidas dizendo: vem Jesus, vem Jesus. E nós cremos que Ele há de vir. Deus, se tem alguém no nosso meio que está enfermo, passando por luta, batalhas espirituais,
toda enfermidade, toda luta seja repreendida, seja aniquilada pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos nesta noite, Deus, que a tua palavra haja sobre nós, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Se assente adorando a Deus. Arai, quefrou, e abraçai, narahai, axé. Chegou a sua vez de ser abençoado. Descanse. Este ano não vai terminar como começou para a sua vida. Tem surpresa de Deus para a sua casa. Tem surpresa de Deus para a sua família. O Deus que você serve, Ele é fiel e verdadeiro. Ele não muda, Ele é imutável. Números vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o faria, Ele faz acontecer mais daquilo que eu e você pensa, sonhamos ou imaginamos. É só nós colocar a nossa fé em ação. Só colocar a nossa fé em ação. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não, e a prova das coisas que sim. Então, você não pode ver aquele milagre que você alcança, almeja, você não está podendo ver ele, mas que Deus abra a sua visão, você já possa ver ele e glorificar a ele. Esses dias eu preguei lá na rádio, acho que foi de Água Junto, sobre o crente de visão curta e o crente de visão longa. Isaú era um crente de visão curta, só enxergava pequeno. Jacó não, era um crente de visão longa. Abraão era um crente de visão longa. O seu sobrinho Ló, curta, porque olhou a planície e falou, ali que eu vou. Agora Abraão olhou as pedras e falou, opa, é lá que Deus vai me abençoar. Crente de visão longa não está preocupado com a dificuldade, ele já está vendo a bênção lá na frente. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Segunda-feira às 20 horas estamos aqui para juntos adorar o Senhor. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Agora eu quero ouvir você. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Salmo 133, Deus fala da união. Esta é a união do povo de Deus, né? A igreja, ela tem o sentido de povo unido, reunido, né? Sempre unido para servir ao Senhor, adorar ao Senhor, glorificar o Senhor, exaltar o Senhor, estar sempre meditando na palavra do Senhor. Povo unido é a igreja, e que essa união nunca venha a faltar entre a igreja, irmãos. Aqueles que fazem parte do povo de Deus, a igreja na face da terra. Que Deus abençoe a todos no nome santo de Jesus. Amanhã nós teremos culto à noite, contamos com a sua presença. Nós estamos liberados para que